Fala, beleza? Beleza? Hoje eu vou mostrar como utilizar o novo modelo de imagens do Google, o Nano Banana Pro, para fluxo de trabalhos reais com 4 casos de usos práticos, certo? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo! Bom, o Google lançou recentemente o seu novo modelo de geração, criação e edição de imagens, o Nano Banana Pro. É o modelo mais potente do mercado atualmente, se comparado com os seus outros pares e concorrentes, certo? E ele trouxe para a gente aqui uma série de melhorias se você comparado com o próprio modelo anterior, que é o Nano Banana tradicional, digamos assim, né? Que é o que ele usa o modelo Gemini 2.5 Flash. Esse modelo Pro, ele usa o Gemini 3.0, que também é o mais recente modelo de pensamento, de raciocínio aí do Google, tá? Então aqui, se você entrar no site oficial do Gemini, na parte de image aqui, você vai ver que tem uma série de melhorias. Dentre elas, tem aqui um comparativo, que você pode ver numa tabelinha aqui embaixo, que é a versão anterior dele, que é o Nano Banana, que eles estão chamando de modo Fast, e o Nano Banana Pro, que eles estão chamando de modo Think aqui, raciocínio, certo? Aqui ele usa o Gemini 2.5 Flash, né, no modo Fast, e no modo raciocínio ele já está usando o Gemini 3.0, que é o mais novo modelo aí do Google, tá? Entre as diferenças principais estão a renderização de texto avançado na própria imagem. O modelo anterior, ele também fazia isso, só que você percebia ainda algumas falhas em algumas palavras ou frases ali que você pedia para incluir na imagem, você podia perceber ali que às vezes ele não gerava a imagem da melhor maneira possível ou com a qualidade adequada para quando tem texto. Esse modelo novo, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, na prática, ele faz, cara, renderização de imagens excelente. Dá para você usar para diversos cenários aqui do seu dia a dia, tá? Além disso, você tem também um controle maior aqui de edição da própria imagem, do ponto de vista de ângulo da câmera, iluminação, proporção, etc, tá? Uma coisa legal também que não tinha no modelo anterior, para quem já utilizava aí, é a questão da resolução. Agora você consegue fazer resoluções até 2K. Antigamente, o modelo anterior, a resolução era bem baixa, a depender do que você precisava fazer, como, por exemplo, um criativo para fazer a impressão de uma imagem em alta qualidade, por exemplo. Você não conseguia, ele perdia um pouco ali da qualidade quando ele gerava ali essas imagens no modelo anterior. No modelo novo, ele consegue gerar a partir já de 1K de resolução. Ou seja, você consegue agora aplicar para casos de usos que você precisa necessariamente de uma resolução alta, que anteriormente o modelo anterior não atendia, tá? E outras coisas aqui também que ele já fazia antes, como combinação de várias fotos. Ele aumentou esse range, agora você pode combinar até 12 fotos aproximadamente ali e gerar uma única foto a partir dessas 12 fotos, tá? E também ele aprimorou aqui a sua base de conhecimento mundial, que eles falam aqui. Ou seja, o LLM agora está mais atualizado com informações para que gere imagens de acordo ou com uma precisão maior baseado no que você está pedindo ali. Mas eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui meu SquareDraw, eu vou mostrar para vocês, na prática, como vocês conseguem aplicar isso em workflows de trabalhos reais, tá? E não demonstrações só hipotéticas ali para mostrar o potencial do modelo, tá? Eu vou mostrar aqui 4 casos de uso. Um usando o AI Studio e o outro usando o N8N para automatizar aqui um fluxo de trabalho. No AI Studio, eu vou criar aqui 3 exemplos para vocês. Um é criando graphic designs baseado em templates ou fotos, ou seja, um pôster, por exemplo, eu quero gerar uma variação daquele pôster com outro tema, seja de um filme, de uma série, etc. Ou uma estampa de uma camiseta que, por exemplo, se você tem um e-commerce que vende camisetas, né, um e-commerce de moda ali, que tem estampas, etc., você quer gerar variações daquelas estampas que tem mais sucesso. Então, você pode gerar variações daquela estampa com outro tema específico, por exemplo, tá? Outra coisa que legal, eu vou mostrar uma combinação de várias imagens aleatórias, assim, para gerar uma única imagem com foco, por exemplo, no e-commerce. Então, eu vou pegar várias imagens de roupas aqui, acessórios, mais um modelo, né, uma pessoa ali como modelo, e vou pedir para ele gerar uma foto daquele modelo com aqueles acessórios, com aquela roupa. Uma combinação única ali de todas aquelas imagens juntas, tá? E por fim aqui eu vou mostrar resize de imagens, que o modelo anterior, ou até outros modelos aí do mercado, quando você pede para ele fazer uma imagem, por exemplo, eu tenho uma imagem aqui 1 por 1, que é aquela famosa square, né? Eu quero gerar uma imagem, sei lá, no formato portrait para Reels, para TikTok, ou no formato landscape, com uma thumbnail do YouTube, por exemplo. Os modelos atuais e o próprio modelo anterior do Nano Banana, ele não conseguia fazer essa dimensão, né, esse resize, né, de uma maneira eficiente, né. Esse modelo novo agora, do Nano Banana Pro, você consegue fazer resizes, cara, de vários tipos de formato, 1 por 1, 9 por 16, 16 por 9, 2 por 3, etc. Vou mostrar aqui na prática como é que funciona, porque isso também pode te ajudar no dia a dia aí para quem trabalha com edição de imagens, tá? E por fim aqui eu vou mostrar como você pode criar infográficos usando aquela novidade ali dele, que é de você conseguir
colocar textos claros e nítidos em vários idiomas dentro de uma imagem ali. No exemplo aqui eu vou mostrar como você pode criar infográficos baseados num texto, numa notícia ou até mesmo numa informação, certo? Então, para começar aqui, eu vou entrar aqui no meu AI Studio. Para quem não conhece aí, aistudio.google.com. Eu tenho um vídeo que eu falo só do AI Studio, como você pode usar ele para criar aplicações, sites, etc. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima depois para você ver na sequência, tá? Bom, mas aqui no meu AI Studio, o que eu vou fazer? Eu tenho essa imagem aqui de um pôster de um Pokémon aqui comendo ramen, que é o Snorlax, no caso. E eu vou pedir para o AI Studio criar uma variação desse pôster, só que baseado em outro anime. No caso aqui, eu vou pedir para ele criar uma variação baseado no anime do One Piece, certo? Então eu vou vir aqui no meu AI Studio, eu vou simplesmente copiar aqui essa imagem, dar um copy aqui nela, vou colar aqui no meu AI Studio. Lembrando que para usar o Nano Banana Pro aqui no AI Studio, você precisa setar uma API Key, tá? Então você pode aqui vir aqui no cantinho, tá vendo? Esquerdo aqui, ó, e setar a API Key aqui para você usar. Por quê? O Nano Banana Pro, ele gera um custo maior para o Google, né? Então tá que ele é um pouquinho mais caro que o Nano Banana anterior, da versão anterior, certo? Então você precisa setar uma API Key, porque ele vai te cobrar ali o consumo dos tokens para cada edição que você fizer. Então aqui você seta sua API Key, aqui você escolhe o modelo, aqui no canto direito você pode escolher o modelo que você quer. No caso aqui eu estou usando o Nano Banana Pro, mas você pode escolher também o Nano Banana, a versão anterior, que seria o Flash, né? Essa versão aqui Flash tem uma cota gratuita ali, diária no Google, a Pro não, por isso que você precisa setar uma chave de API, tá? E aqui, dentre outros modelos que você pode escolher para geração de textos, aplicativo, etc. No caso aqui, o mais novo seria o Gemini 3 Pro, tá? Aqui eu vou usar o Nano Banana mesmo, que é o que eu preciso. E aqui embaixo, tá vendo, eu tenho algumas opções já. Eu posso mexer já no Aspect Ratio, como falei, dessa imagem, ou deixar automático para ele pegar o Aspect Ratio padrão da imagem que eu estou usando de referência, tá? E aqui a resolução, tá vendo? Eu posso usar até 4K aqui no caso. 1, 2 ou 4. O default aqui é 1K. Ou seja, a sua imagem vai vir com uma resolução bem alta aqui, tá? E eu tenho uma novidade aqui, eles colocaram uma novidade, na verdade, que é, você pode usar aqui, tá vendo essa opção aqui, ó, Search com o Google, se você habilitar ela, tudo que você colocar aqui no seu prompt, ele pode usar o Google Search como referência para trazer dados atualizados antes de gerar a sua imagem. E não depender apenas só do modelo de treinamento do Nano Banana Pro. Isso aqui é legal, então, para caso você precise fazer alguma imagem baseado em algum dado real, né, ou algum dado mais atualizado, de alguma especificação técnica, etc., você pode habilitar essa opção aqui e ele vai tirar essa imagem baseado nesses dados que ele pode puxar da internet, tá? No caso aqui eu vou deixar desabilitado, que eu não preciso, e aqui são a questão só do consumo de tokens aqui, tá? E aqui, no prompt, eu vou colocar esse prompt aqui, ó. Eu vou falar para ele assim, ó, para ele criar uma variação desse pôster, só que usando, ao invés do anime aqui, né, do Pokémon, eu quero que ele use como referência, né, o anime do One Piece, tá? Para quem gosta de anime aí, já pegou a referência. Eu vou dar rodar aqui, e aí ele vai me gerar agora uma variação desse pôster com uma estampa do One Piece e não mais do Pokémon aqui, tá? Olha que legal, já me gerou aqui com o personagem principal do One Piece, que é o Luffy, certo? Comendo ramen aqui, escrito One Piece, tá vendo? Se eu der um zoom aqui, ó, veja a qualidade, ó, não tá estourando nenhuma parte da imagem, nada. As letras aqui, as palavras estão bem escritas, não tá confusa. E aqui ele colocou até o símbolozinho aqui da caveira, tá vendo? Que é a bandeira oficial aqui do One Piece, do grupo do Luffy, no caso, né? E ele comendo aqui que nem um maluco. Beleza? Então, veja que com isso eu consigo gerar variações de criativos para uso real mesmo. Se eu tenho uma loja, um comércio, eu preciso criar criativos para minha empresa, para brindes, etc. Eu consigo gerar variações aqui dele infinitas e testar vários formatos, né, e imagens diferentes aqui para o meu criativo, tá? Agora, eu vou mostrar o seguinte, eu tenho aqui essa outra estampa aqui que eu peguei também, que é uma camiseta do Star Wars, e eu vou fazer a mesma coisa, eu vou usar esse mesmo estilo aqui de camiseta, porém, eu quero que ele troque por um outro filme ou série aqui, tá? Então eu vou copiar esse carinha aqui, vou vir aqui de novo no meu AI Studio, colar aqui, como eu fiz com o anterior. E no prompt, eu vou falar o seguinte. Eu vou falar para ele fazer isso aqui, ó. Cria uma nova variação dessa camiseta com a série Stranger Things, certo? Então aqui, eu quero que ele use o mesmo modelo, né, de template aqui dessa camiseta, só que ao invés de ter aqui o Star Wars, eu quero que ele coloque aqui personagens do Stranger Things, certo? Então eu vou pedir para ele rodar aqui, para a gente ver como fica. E aqui, em alguns segundinhos, ele deve gerar para nós o resultado final. Ó que legal, acabou de gerar aqui. Gerou aqui, ó, dá um zoomzinho aqui, ó. Ó, Stranger Things, cara, tá perfeito aqui, a logo, a letra tá certinho. E aqui trouxe os personagens da série, né? A Eleven aqui, a galerinha dela, Hawkins Lab. Ó, cara, ficou perfeito. Perceba que ele
não perdeu a qualidade e ele pegou o mesmo estilo, né, da camiseta, né, meio opaca aqui e tal, só trocou de fato a característica do conteúdo da estampa, né? Então, com isso aqui você consegue fazer variações infinitas aqui, como eu falei antes, usando simplesmente um template base de algum criativo ou peça ali que você tenha e você queira usar no seu dia a dia ali ou no seu negócio, tá? Agora, como eu falei, eu vou usar aqui um terceiro exemplo que é daquela combinação de imagens. Então, eu tenho o quê? Eu tenho aqui a foto desse modelo aqui, desse rapaz, eu tenho esse relógio aqui, que também peguei na internet, uma foto aqui, essa camisa e essa calça social aqui. Eu vou querer que ele faça para mim uma combinação dessas 3 fotos, certo? Em um ambiente específico. No caso aqui, eu vou pedir para ele fazer em uma rua de Nova York. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou vir aqui, copiar imagem por imagem, colar aqui no meu AI Studio. Então, cola a primeira. Venho aqui, copio, cola a segunda do relógio e faço isso com as outras duas aqui. E agora, eu vou usar o seguinte. Eu vou usar esse prompt aqui para criar essa imagem final. Então, veja que eu tenho as 4 imagens aqui, e aqui eu vou falar para ele, combine essas fotos em uma rua de Nova York. Então, ele vai pegar as referências dessas 4 fotos aqui e combinar isso com esse rapaz vestindo cada uma dessas peças em uma rua de Nova York. Vamos ver aqui o que ele vai me dar como resultado. Olha que legal. Ele gerou aqui a imagem do rapaz, com aquela combinação daquelas fotos, com o relógio aqui no pulso, dá um zoom aqui, ó, relógio no pulso, os detalhes aqui da roupa, né, da camisa e da calça, e a referência daquele rapaz que eu peguei como referência. E nas ruas aqui de Nova York, no caso aqui ele tá na Broadway, certo? Então aqui você vê que o Nano Banana Pro consegue usar bem as referências, né, quando você passa, sem perder a qualidade, que é importante, e quando eu descrevo um ambiente que eu quero que ele insira aqueles elementos, ele também consegue fazer isso de uma maneira bem eficiente. Agora, para mostrar a questão do resize, eu vou pedir para ele fazer o resize dessa imagem aqui, que está no formato 9:16, se não me engano, para o formato de landscape. Ou seja, eu quero que ele expanda a imagem para as laterais, tá? Então, eu vou fazer simplesmente o seguinte, eu vou só colocar aqui no prompt para ele fazer o resize da foto para 16:9. E aí eu vou pedir para rodar. E aí ele deve fazer esse resize para nós em alguns segundinhos aqui. Terminou aqui, ó, ele expandiu a imagem, né? Deixa eu clicar aqui, ó, tá vendo? Ele pegou aquele recorte da imagem que eu tinha só aqui, dessa parte aqui, né? Do meio, e expandiu para o formato landscape aqui, o famoso 16:9. E perceba que ele manteve as características do ambiente. Tinha os carros aqui do lado, ele expandiu para completar aqui a imagem do carro, do prédio, das pessoas andando, etc. Então, perceba que ele é bem consistente em manter aqui a cena original quando eu peço para ele alterar, nesse caso aqui, só fazer o resize, tá? Se eu voltar aqui para a imagem original que ele gerou, aqui, ó, tá vendo que ele tá na rua com as pessoas andando e ele só fez a expansão aqui, inclusive manteve até as pessoas. Ó, essa mulher de bolsa tá também lá e esse cara, parte dele pelo menos, tá na outra imagem lá no formato 9:16, certo? Agora, eu vou mostrar aqui para vocês. Mostrei aqui esses 3 casos de uso aqui, que vocês podem utilizar aí para manipulação de imagens, combinação, etc. E agora eu vou mostrar esse carinha aqui, que é mais interessante, que você pode gerar materiais visuais, né, em formato de imagem, para exemplificar qualquer tipo de informação de maneira visual, né? Ou seja, criar infográficos ali, ou até criar manuais de instruções para o seu caso de uso, para a empresa que você trabalha, ou para alguma coisa técnica ali do seu dia a dia, tá? Então, para isso, eu vou usar aqui o N2N. Então, aqui eu tenho esse template aqui, que basicamente o que ele faz? Ele, através do meu Telegram aqui, de um bot no Telegram, eu vou informar para ele um assunto que eu quero. A partir desse assunto ou tema, ele vai usar o Table aqui, que é basicamente essa ferramenta aqui, que permite você plugar os seus agentes de IA nela, e ela consegue fazer buscas ou scrapping de dados em tempo real ali de notícias, sites, etc. Tá? E eu consigo usar ela via API. Então, aqui voltando para o meu N2N, eu vou usar o Table aqui para buscar essas informações mais atualizadas possíveis, baseada no meu tema ou assunto. Vou passar isso aqui no nó aqui de LLM básico, né? Basicamente é um System Prompt, que eu vou instruir ele a criar infográficos baseado na resposta do Table aqui que ele vai retornar, certo? A partir daí eu vou chamar a API aqui do Nano Banana Pro, usando um outro serviço aqui que é o KAI. Uma vez que eu chamei aqui essa API para criar o meu infográfico baseado na resposta do meu System Prompt aqui do meu LLM, eu vou pegar essa resposta e enviar de volta no formato de imagem, que ele vai me retornar,
para o meu Telegram de volta, aqui para o bot do Telegram, tá? Então eu vou dar aqui uma demo para vocês verem como funciona e depois eu entro aqui em cada um desses nós explicando a lógica de como eles funcionam aqui por debaixo dos panos, tá bom? Então aqui eu vou mandar rodar o meu workflow, vou mandar executar aqui, ele está escutando agora aqui o meu Telegram, aí eu vou ver aqui meu Telegram, tá vendo esse meu bot aqui, e vou imputar aqui algumas informações para ele. Primeiramente, vou pedir aqui para ele aqui me retornar o resultado num formato de infográfico, né, da NVIDIA do terceiro trimestre de 2025, né, Q3 de 2025. Então eu vou dar aqui essa informação para ele, e aí ele vai aqui, basicamente, se eu voltar aqui para o meu workflow, tá vendo? Ele está rodando agora, ele está buscando essas informações do resultado do terceiro trimestre da NVIDIA 2025, né? Vai passar isso aqui, as informações do meu LLM aqui, para estruturar ela de maneira visual, né? Para eu conseguir gerar meu infográfico. E aí, com essa informação estruturada, eu vou mandar para a API do Nano Banana para ele gerar a imagem no formato de infográfico e me retornar aqui para o meu Telegram a imagem final. Ó, ele finalizou aqui o meu fluxo e enviou a imagem para o Telegram. Então, se eu vier aqui agora, ele vai carregar essa imagem. Olha só que legal. Vou dar um zoom aqui. E aqui ele me trouxe, ó, NVIDIA bate recorde no terceiro trimestre de 2025. Então, receita total, 55 bilhões. Data Center é o que teve a maior receita aqui das origens de receita da NVIDIA. Lucro por ação está em 1,25 dólares. Concentração das vendas em 4 clientes aqui, ó, interessante isso aqui. E tem a seção de contratos de aluguel aqui, que dobraram também. Então, olha que legal, ele me trouxe aqui um infográfico explicando aqui o resultado do terceiro trimestre da NVIDIA em português. Lá no System Prompt, depois eu vou mostrar, ele tá específico para retornar em português. Mas veja aqui, cara, as palavras, as letras aqui, ó, estão todas perfeitas. Você não tem nenhuma... não fala uma palavra escrita errada, ou algum erro aqui de ortografia e tal, que a versão anterior dava esse tipo de problema antes, tá? Além da qualidade um pouco inferior, ele também, às vezes, não seguia exatamente a palavra como você especificou. Então, às vezes, concentração aqui de vendas, por exemplo, ele poderia escrever sem o C cedilha, né? Sem o tio aqui, enfim. Ele dava um probleminha aqui na questão de texto na imagem. A versão nova agora está perfeita do Nano Banana Pro, e você consegue fazer isso aqui para qualquer caso de uso que você queira aí, tá? Alguma explicação técnica, alguma coisa mais visual. Isso aqui é um dos cenários que eu vejo mais potencial ali para utilizar o Nano Banana Pro para diversos casos de uso ali do seu dia a dia, tá? Aí agora eu vou fazer mais alguns 2 cenários aqui para vocês verem. Vou pedir aqui para rodar meu fluxo novamente. E agora eu vou pedir para ele criar uma instrução de como fazer um drink. No caso aqui, eu vou colocar aqui, ó, como fazer um Dry Martini. E vou, só isso, e vou pedir para ele gerar um infográfico baseado nessa informação. Então aqui, de novo, ele vai voltar, fazer a pesquisa de como fazer um Dry Martini, rodar aqui no meu LLM para retornar a especificação de como ele tem que montar essa imagem usando o Nano Banana e gerar a imagem final aqui. Terminou de rodar aqui, vou ver aqui no meu Telegram, olha só, montou aqui, ó, que legal. Montou aqui, ó, como preparar um Dry Martini perfeito. Boa. Então, combina aqui gin e vermute, misture o gin e vermute seco na proporção que preferir, resfria a mistura, leva à geladeira e depois congele, né, por 2 a 3 horas. Aí aqui ele põe um infográfico da geladeirinha aqui e tal. Sirva com estilo, despeje uma taça de martini gelada e não pode faltar, né, a famosa aqui azeitoninha, né? Finaliza com um toque especial, adicionando uma azeitona ou uma casca de limão com guarnição. Aproveite seu Dry Martini gelado com elegância. Receita clássica de coquetelaria. Legal, né? Aqui ele colocou só uma marca barra logo, né? No caso ele não sabe, mas a gente poderia pedir para tirar depois. Mas, ó, veja que, cara, ficou perfeito. Isso aqui para você fazer instruções técnicas, explicar alguma coisa, ou gerar até posts para redes sociais, né? Por exemplo, no LinkedIn, no Instagram, etc, né? Coisas que são mais técnicas. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é uma mão na roda para no dia a dia ali para quem trabalha ou tem essa necessidade de fazer esse tipo de infográficos ali mais técnicos, explicando. Até para uma forma de aprendizado também, né? Para quem trabalha dando aula, etc. Pode usar isso aqui para criar infográficos lúdicos ali para ensinar um tema específico, né? Ou alguma coisa que é um pouco mais técnica e você queira mostrar de maneira visual ali para as pessoas que estão querendo aprender aquele tema, tá? E por fim aqui eu vou fazer um último exemplo, que é esse carinha aqui. Eu vou falar, né? Vou pedir para ele me explicar como funciona a blockchain de forma simples em um infográfico. Vou colocar aqui para rodar de novo, senão ele não vai funcionar. E aí eu vou mandar aqui essa pergunta aqui. E aí ele vai rodar aqui o nosso workflow novamente e daqui a pouco ele retorna aqui o resultado. Finalizou aqui, então vamos ver aqui o resultado final. Olha que legal, vamos lá. Ó, o que é blockchain? Entrei no livro Razão Digital Seguro e Descentralizado. Aí colocou aqui que é o livro Razão, depois as transações são protegidas aqui, registradas.
tem a validação de vários nós aqui entre vários computadores numa rede distribuída, uma cadeia segura, sem intermediário, blockchain garantia, garante segurança e confiança sem precisar de bancos. Cara, bem legal, né? Então aqui ele me explicou de maneira, em 5 passos aqui, né? De maneira bem simples, como funciona aqui a blockchain, tá? Então isso aqui você consegue usar para diversos cenários, diversos use cases, perfeito? Agora, eu vou mostrar para vocês como funciona aqui esse workflow. Eu vou deixar ele disponível aqui na descrição do vídeo para vocês fazerem o download, caso vocês queiram usar ele ou adaptar ele para o cenário de vocês, tá? Mas eu vou explicar aqui rapidamente agora como funciona cada um desses nós, para que vocês possam alterar ou modificar da maneira que vocês quiserem, tá bom? Então, eu tenho aqui o primeiro nó, que é o do Telegram, que vai escutar aqui alguma mensagem que eu envie através do meu bot. Então, se eu abrir ele aqui, eu tenho aqui a configuração da minha chave de API do Telegram para esse bot. Lembrando que para criar um bot no Telegram, você acessa o seu próprio Telegram ali e digita botfather para achar um bot lá na rede do próprio Telegram. E a partir dali você vai criar o seu bot e pegar a sua chave de API para cadastrar aqui, tá? É tudo via dentro do próprio Telegram ali, tá? Aí aqui eu vou escutar qualquer mensagem que ele vai trigar. Então, uma vez que ele mandei uma mensagem, ele vai escutar e vai me capturar essa mensagem. No caso aqui, eu tenho que vendo a última que eu mandei, né? Como funciona a blockchain de forma simples. Então, ele me capturou. Esse aqui é o meu usuário e ele aqui me manda o chat ID para que eu consiga usar de referência para enviar uma mensagem de volta. No caso, eu tenho que enviar uma imagem de volta para ele no final do meu fluxo, tá bom? O próximo nó é o Tavli, certo? Que eu falei anteriormente. Ele, só voltando aqui para vocês verem, se eu digitar aqui Tavli na busca do N2N, tá vendo? Ele já tem aqui o nó nativo dele, do próprio N2N. Então, você pode instalar ele e usar aqui as 3 opções que ele tem, que é de Search, Extract e Crawl, certo? É a mesma função que eu tenho lá no site que eu mostrei. Então, se você vir aqui no site, eu tenho aqui a documentação. Aqui tem a documentação específica dele, também vou deixar o link na descrição, que você pode entender aqui como funciona cada parâmetro e usar o que te serve melhor. No caso, eu estou usando a função de Search, que eu quero buscar aquela informação na internet em tempo real. Então, voltando aqui, eu tenho o Tavli, então eu abro ele aqui, e aqui eu tenho a minha conta configurada. De novo, eu preciso configurar, né, gerar uma chave de API lá no site da Tavli, na minha conta. Então, basicamente, eu gero lá e colo a minha chave de API aqui, nesse nó aqui do Tavli, tá bom? E aí, voltando para cá, eu tenho aqui o recurso de search que eu estou usando, e eu quero fazer uma operação de consulta, né, de query aqui no caso. E aí, aqui, nesse query, tá vendo? Eu vou dar um input para ele, a mensagem que eu mandei no Telegram, que é exatamente essa aqui que eu peguei, né, que é a questão da blockchain. E aqui embaixo você tem algumas opções que a API me fornece. No caso aqui eu coloquei só o tópico, eu quero novidades, né, notícias, né. Aqui é o tipo da profundidade da busca, eu coloquei avançada. E aqui na resposta eu estou falando para ele incluir coisas avançadas, ou seja, mais detalhes da resposta, tá? De novo, vai ter tudo na documentação lá, o que cada um desses campos tem de opção, o que você pode fazer com cada um deles, tá? Eu coloquei esses 3 aqui que são os 3 que eu precisei para usar para esse workflow. E aqui também ele me retornou a resposta que eu uso para gerar o meu infográfico. Uma vez feito isso, eu venho aqui nesse meu nó de Basic LLM, eu não precisei colocar um agente aqui, porque eu só preciso ter um System Prompt que vai receber um input e me dar um output, assim como se eu estivesse usando o próprio ChatGPT online, ou Claude, ou Gemini do Google, tá? Então aqui eu tenho esse nó aqui de Basic LLM, onde eu recebo como input, seria do usuário, no caso, a resposta do nó do Tavli, certo? E aí, uma vez que eu inputei essa resposta, aqui eu tenho só um System Prompt, que basicamente eu instruo ele a ser um especialista em design gráfico, né, de infográficos aqui, no formato, aqui eu estou especificando que o formato que eu quero sempre é 9x16 para ele, né, lembra que eu posso configurar isso na minha API lá do Nano Banana, tá, qual formato que eu quero. No caso aqui eu estou deixando fixo 9x16, que é um formato que eu possa postar já numa rede social, por exemplo, tá bom? E aqui tem o objetivo que ele tem que fazer, alguns pontos críticos, tá? Lembrando que eu falei para ele retornar sempre em português do Brasil, certo? Nas convenções, spelling, etc., expressões. E aqui algumas especificações de como ele tem que gerar o meu infográfico em termos de layout, tá? Então, vai estar disponível para vocês verem depois detalhes, mas basicamente é isso que esse prompt faz. E aqui eu tenho um exemplo de sessão que eu dou para ele como exemplo de output que eu quero, que é o título, sessão 1, sessão 2, CTA final e uma fonte de exemplo, para ele seguir essa estruturinha de infográfico ali. Uma vez feito isso aqui, ele me retorna aqui todo, vou colocar em tabela aqui, ele me retorna aqui a saída do prompt que eu preciso para dar de entrada para o Nano Banana gerar o infográfico. Então, ele já me dá aqui no formato já específico para gerar a imagem. Então, aqui eu volto aqui agora, e é aqui na API do... lembrando que eu estou usando aqui o modelo, no caso aqui, do ChatGPT, tá? Estou usando aqui o 4.1 mini, certo? Mas você poderia usar o próprio Gemini aqui, o 3, por exemplo, para gerar essas imagens, tá? Para gerar a instrução que vai gerar a imagem, tá?
uma vez feito isso aqui, aí aqui eu tenho esse nó de HTTP, que ele vai chamar a API do Nano Banana, só que eu estou utilizando um serviço chamado KAI. Deixa eu abrir aqui. KAI. Eu já falei desse KAI diversas vezes aqui no canal. Se você procurar alguns vídeos aí de UGC que eu fiz usando ele, você pode ver depois, mas basicamente ele é uma marketplace de vários modelos de tanto de imagem quanto de vídeo, tá? Então aqui eu tenho também o Nano Banana Pro, tá? No caso aqui do Nano Banana Pro, é mais barato usar por ele do que pela própria API do Google, tá? Atualmente, pelo menos, tá? Aqui ele me cobra 24 créditos, né, por imagem gerada, o que equivale aqui, segundo ele, 12 centavos de dólares por imagem. Ele é 20% mais barato que a API oficial, porém, ainda assim, o custo dele comparado com o Nano Banana, a versão anterior, né, o Flash, ele é bem mais caro. Mas, dependendo do seu caso de uso, você pode escolher entre usar o Nano Banana normal, a versão anterior, né, ou o Nano Banana Pro, se você quiser uma qualidade maior, ou especificamente esse caso de uso de infográficos, por exemplo, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso N8N, eu tenho aqui a chamada de API do KAI, a minha autenticação aqui, né, que eu com a minha API key, e aqui embaixo eu tenho o meu payload, que é basicamente o que tem na API do KAI lá, que é basicamente o que? O modelo aqui que eu tenho, que é o Nano Banana Pro, aqui o prompt, certo? Que foi me gerado pela minha LLM aqui. E aqui eu só peço para eles fazer a substituição que tiver enter ou caractere especial por uma string vazia, para não dar problema no meu prompt aqui no formato JSON. Aqui é o formato do aspect ratio que eu falei, que é o 9:16. A resolução que é 1K, lembra que eu posso fazer até 3K lá, né? Pela API do Nano Banana. E aqui o meu output sempre no formato PNG que eu estou escolhendo, tá? E aí ele me gera aqui esse payload e ao final disso ele me retorna aqui um task ID, que é basicamente o ID de referência dessa requisição que eu mandei para o KAI. Como ele processa de maneira assíncrona, né, ou seja, lá em background, ele demora alguns segundos para me retornar a resposta. Por causa disso, o que eu faço? Eu coloco esse timer aqui de 30 segundos, tá vendo? Esse wait aqui de 30 segundos. E a cada 30 segundos eu vou verificar, usando aquela task ID, se a minha tarefa lá no KAI finalizou. Então, basicamente, eu uso aqui um outro nó de HTTP, passando esse endpoint aqui para capturar a resposta do KAI, e eu só preciso passar aqui na core string aqui, ó, esse task ID, né? Então, o parâmetro task ID é igual esse carinha aqui, que foi o valor retornado do HTTP request anterior, tá? E aí ele me retorna aqui essa informação aqui. No caso aqui, ele me retorna o status. No caso aqui já está como sucesso, mas poderia estar como gerando, ou aguardando, ou em fila, ou algo do gênero. Então, se ele tiver, aqui eu ponho esse switch na sequência, né? Então aqui, se ele tiver com o status de sucesso, o retorno, eu simplesmente capturo a imagem de volta e envio para o Telegram novamente. Se não, eu verifico que está gerando, tá vendo? Se ele tiver generating, eu só volto, espero mais 30 segundos, que é naquele wait, e chamo de novo essa API para ver se finalizou. E se der alguma falha aqui, ele cai nesse sinal de falha, que é basicamente o que tem aqui, tá vendo? Deixa eu pegar aqui e dar um zoom, tá vendo? Se tiver sucesso, ele vem pro Telegram aqui e manda a foto. Se tiver generating, ele volta aqui para o nó de waiting, aguarda mais 30 segundos e verifica novamente. Se tiver sucesso, envia. Se der alguma falha, eu só mando a mensagem de erro aqui falando que deu erro. E aí aqui, por fim, eu tenho aqui o meu nó do Telegram, só que aqui eu estou mandando, tá vendo? Uma mensagem. Ao invés de receber uma mensagem, estou mandando uma mensagem e, no caso aqui, a operação de enviar uma foto. Aí eu pego aquele chat ID, que é a referência lá do chat que eu estou conversando naquela sessão, né? Que é basicamente aquela que eu mostrei lá no começo, que é esse carinha aqui, certo? E aqui eu pego a URL que o KAI me retornou, que é basicamente essa URL aqui. Então, se eu abrir ela aqui, tá vendo que aqui eu tenho esse campo result.json. Esse result.json, eu faço o parse dele para o formato JSON mesmo, porque ele me retorna, apesar de ser um JSON isso aqui, mas ele me retorna no formato de string. Aí eu tenho que dar um parse para JSON, e eu só quero só o result URL, e eu pego a primeira URL, porque ele me retorna num vetor, né, numa lista. Aí, como ele só me retorna um item nessa lista, eu estou pedindo para ele pegar o primeiro. E aí ele me retorna a URL da imagem final, que eu envio para o Telegram de volta, onde eu recebo aqui aquela imagem que eu mostrei para vocês, certo? Então, esses foram os 4 casos de uso ali que você pode estar utilizando o Nano Banana Pro para o workflow de trabalho do seu dia a dia, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, indicar para um amigo, inscrever no canal. Até a próxima. Valeu, tchau!